Oi pessoal, o Dia das Mães passou e é sempre um momento de reflexão meu, como mãe e como filha. Na verdade eu comecei a pensar que ao longo da minha prática profissional como médica, eu pude me deparar com mulheres e mães incríveis, com histórias inspiradoras. Tem gente que fala que o amor de mãe move montanhas e eu acredito muito nisso. Na verdade, na história da humanidade, em muitos momentos, mulheres corajosas conseguiram mudar a sociedade. Só que muitas vezes isso não é falado ou o papel dessas mulheres é minimizado, né? Hoje eu quero contar para vocês a história de uma menininha norte-americana chamada Charlotte Fide e como a luta da sua mãe por um tratamento melhor para sua filha mudou a história da epilepsia, tá? Atualmente, muito se fala do canabidiol, da cannabis medicinal, mas poucas pessoas contam como isso tudo começou. Então eu vou falar essa história que eu acho muito interessante. A pequena Charlotte, ela começou a ter crises epiléticas com poucos meses de vida, né? E infelizmente essas crises elas foram piorando. E com 3 anos de idade, ela teve o diagnóstico de síndrome de Dravet, que é um tipo grave de epilepsia de difícil controle. A Charlotte, ela tomou todos os anticonvulsivantes disponíveis, tomou inúmeros medicamentos, já teve que ficar internada várias vezes, inclusive teve que ficar sedada, em coma. Tudo era feito para as crises dela e mesmo assim não conseguia controlar e ela tinha inúmeras crises por dia e começou a ter regressão no seu desenvolvimento. Com isso, a mãe da Charlotte, o pai da Charlotte, eles começaram incansavelmente a pesquisar outras formas de tratamento para sua filha. E eles encontraram relatos de que o canabidiol poderia melhorar as crises epiléticas. Porém, naquela época não existia nenhum estudo falando sobre isso. Não tinha nenhum relato médico oficial, muitos médicos eram contra, eles não tinham nenhum respaldo, não sabiam se era seguro fornecer o canabidiol para Charlotte, porém eles resolveram arriscar, né? E isso não foi fácil, por quê? Porque a planta cannabis, o componente que ela tem em maior concentração em geral é o THC e não o CBD e não o canabidiol, né? Inclusive, justamente pelo fato dela ser rica em THC, os poucos estudos que existiam até então não mostravam que tinha efeito como anticonvulsivante. Na verdade, inclusive se acreditava que poderia ser o oposto, que ela poderia piorar as crises epiléticas. Porém, naquela época não tinha nenhum estudo com o canabidiol isolado para o tratamento das crises epiléticas, né? Mesmo assim, eles resolveram arriscar e eles conseguiram comprar uma variedade da planta que era rica em CBD. Inclusive, era uma variedade que estava até esquecida, que ninguém queria comprar, né? Era até chamada de hippies disappointed, porque como ela quase não tinha THC, baixo teor de THC, ela não tinha o efeito psicoativo, né? Então ninguém queria comprar e estava esquecido. A mãe da Charlotte, ela comprou toda a planta que tinha e levou e conseguiu extrair o óleo, o canabidiol, da planta e fornecer para Charlotte. E a resposta dela a esse tratamento, ao uso do canabidiol, foi impressionante. A Charlotte, que tinha mais de 30, 50 crises por dia, começou a ter crise uma vez por semana só. Diminuiu de maneira impressionante as crises da Charlotte e ela conseguiu voltar a falar, ela conseguiu voltar a andar. E a partir do caso dela, vários médicos se interessaram e começaram a estudar o efeito do canabidiol isolado, canabidiol puro, no tratamento da epilepsia. A própria família da Charlotte, a mãe da Charlotte, tiveram que
criar um método de extrair o canabidiol, extrair o óleo da planta, e inclusive fundaram uma empresa que vendia o canabidiol para poder ajudar outras pessoas que sofriam de crises de difícil controle, assim como a Charlotte. A primeira dose do canabidiol a Charlotte recebeu em 2012, quando ela tinha 5 anos de idade. Infelizmente, ela faleceu em 2020, no início da pandemia, mas o seu legado ele permanece até hoje, com o avanço dos estudos do canabidiol em epilepsia e da cannabis medicinal para o tratamento de diversas doenças. Eu vou deixar aqui, junto com o vídeo dessa postagem, o link do documentário da CNN feito sobre o canabidiol, sobre a vida da Charlotte, que é um pouquinho antigo, é de 2013, mas conta um pouco com mais detalhes essa história que eu falei para vocês hoje.